Olá, tudo bem com vocês? Estimo que todos vocês estejam bem. Aqui quem vos fala é o Armindo, da Giz Luta. É uma grande honra contar com a presença de vocês aqui na nossa página. Antes de mais nada, curta, compartilhe. Hoje nós temos um entrevistado especial e para dividir esse espaço comigo, eu tenho a honra de recepcionar a Grace Kelly. Seja bem-vinda, Grace. Bom, Tudo bom? eu, é um prazer estar aqui. Vamos tratar muitos assuntos, né? Dos índices de Covid na cidade, o retorno às aulas, as questões sobre o espaço público, cultura e lazer, e as questões sociais da cidade. Muito bom, Eu sou professora da Rede Pública de São Paulo, né? Morei muitos anos em Suzano e quero voltar a morar, quem sabe, muito mais bom. para frente. Também compartilho desse espaço com a minha colega de trabalho, que eu já tive a honra de trabalhar com ela na Prefeitura de São Paulo, professora Aline Messias. Seja bem-vinda, Aline. Olá, boa tarde a todos. Como o meu amigo aí, Armindo, disse, sou a professora Aline. Eu sou nascida em Suzano e eu moro em Suzano, moro em Suzano até hoje. Também sou aqui da rede pública da cidade, sou professora na rede pública da cidade na educação infantil. Ok, é uma honra tê-la conosco, Aline, seja bem-vinda. E aí nós iremos chamar o nosso entrevistado especial de hoje, que é o professor Fábio Torres. É uma honra tê-lo conosco, vamos entrevistá-lo, né, e conhecer um pouquinho mais sobre a visão que ele tem sobre o município de Suzano. Fábio, seja bem-vindo, querido. Boa tarde a todas e a todos. Espero poder contribuir aí com o debate, apresentar a nossa visão, né, sobre a cidade. E é isso, né? Nesse momento. Eu tenho 38 anos, sou professor da rede estadual, aqui em Suzano, sou professor da rede municipal de São Paulo, sou mestre em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pela PUC, fui metalúrgico, né, muito tempo trabalhei como operário, tenho um grande orgulho disso. E atualmente estou na educação, sou conhecido por projetos comunitários aqui na cidade, entre eles um cursinho comunitário Chico Mendes. É isso. Então, uma bela explanação, né? E agora eu já vou conceder a fala direto para a nossa querida Grace Kelly, que ela tem um questionamento para fazer com você. Antes de mais nada, seja bem-vindo, né? Eu já desejei isso. Sinta-se à vontade, aqui é um bate-papo, uma conversa, não é um interrogatório, né? Então, você pode ficar bem à vontade entre nós. Vamos lá, professora Grace. Professora Gleice, você está com o mute ativado. Tudo bom agora? Ok. É uma honra estar conversando com o professor Fábio. Eu trabalhei com ele na rede municipal de São Paulo e tem alguns questionamentos, né, sobre a nossa cidade. E dois assuntos que são bem pertinentes. Estamos numa situação pandêmica, né, que são os índices de mortalidade, de contágio da nossa cidade pelo Covid-19, né? Dos municípios do Alto Tietê, o Suzano fica em segundo lugar, né? E eu gostaria de que você explanasse, né? Lógico que também tem as questões, não só de saúde, né? Mas as questões que a pandemia evidenciou, que foi a desigualdade social, que já existia, obviamente, mas que com a pandemia se agravou, né? Então, as pessoas elas se contaminam, mas muitas não têm
né, não tem a possibilidade de fazer o isolamento social, não tem a possibilidade de ter o tratamento, e isso tudo agrava sempre a questão dos números, né? Os números, eles mostram que as pessoas que mais sofrem são as de territórios vulneráveis. Então, eu gostaria que você explanasse sobre isso, sobre a questão municipal, que houve uma questão bem séria do hospital de campanha, né, do parque, e que você pudesse falar sobre isso, e já fazendo um link, que é a questão que eu, como educadora, professora, né, sou totalmente contra a questão da volta às aulas, especialistas já estão falando, né, estamos em coletivos sociais falando, né, verbalizando, apontando, mas parece que as questões econômicas estão acima da saúde pública, né? Então, sobre a volta às aulas, né? Suzano, até pouco tempo atrás, há uma década atrás, era uma cidade bem calma, né? Quase bucólica, mas houve um boom imobiliário, né? Eu morei na Vila Ouro Preto, né? Muitos condomínios, muitas pessoas, e com o crescimento populacional, né? Vem as questões sociais, de transporte, né? Tanto é que as pessoas, né? Que têm os maiores índices de contágio são as que utilizam o transporte público, que também é uma questão da nossa cidade. Ô, Gleice, você já bombardeou o Fábio Torres com um monte de questão. Calma aí. Vamos dar um tempinho para o Fábio responder, porque senão ele vai ficar. Pera um pouquinho, eu vou ter que anotar aí os questionamentos. Eu estou empolgada. Então, vou colocar a questão do Covid, da cidade. Depois eu começo a falar sobre a questão populacional e da volta às aulas, tá? Bom, obrigado, né, pelo espaço que vocês estão cedendo. A Grace, a gente trabalhou junto em São Paulo, então... Bom, a questão aqui em Suzano, ela é dramática, né? Então, para a gente pensar na questão da Covid, é necessário entender um aspecto nacional e um aspecto local, né? Especificamente, Suzano, quando a gente entra nesse processo de pandemia, eu tenho um orgulho, mas é um orgulho mesmo, de a primeira instituição a declarar que não iria ter mais funcionamento não foi a prefeitura, não foi nem o Estado, foi o cursinho comunitário que eu atuo. Nós nos balizamos pela Unicamp e pela USP. Quando a Unicamp e a USP informam o que estava acontecendo, nós paralisamos a nossa atividade. Se eu não estiver enganado, é dia 13 ou 14 de março. Talvez com uma semana depois, eu não me lembro agora. E a prefeitura aqui municipal só faz isso depois. Então, a gente entendeu o que estava acontecendo, né? Isso é importante porque Suzano é uma cidade que tem um peso bolsonarista gigantesco, e isso tem um impacto também na reabertura, porque Suzano, na prática, não teve um isolamento. Quem é aqui de Suzano sabe que logo nos primeiros dias, a pressão dos empresários para que reabrisse tudo e não tivesse fechamento da cidade foi gigantesco. Tanto que os nossos índices são muito altos, né, de morte. E como que foi dito aqui, a segunda cidade com maior índice. E tem um momento que eu acho que ele é chave também, né, como que eu disse, é uma cidade bolsonarista, quando o Bolsonaro faz aquele pronunciamento dele caótico, dizendo que só uma gripezinha, que não sei o quê, praticamente dá autorização para cidades como Suzano reabrirem. Então aquilo ali muda completamente a dinâmica.
enfim, a gente entra no Ministério Público, né, para não ter a abertura, e aí você tem flexibilização. O Dória, que fala que vai fazer um fechamento mais restrito de verdade, acaba cedendo à pressão do governo federal, e aqui a cidade, o prefeito, que também é base bolsonarista, né, apesar dele não assumir, mas é base bolsonarista, porque é do PL, vai nessa linha. Então a cidade, na verdade, não tem uma política de fechamento. E isso, pensando aqui só na região central. Quando você olha para as periferias, é mais gritante ainda, né? Então você não tem, de fato, o fechamento da cidade. Não tem uma política. E isso é um problema, porque se você tem uma política correta de fechamento da cidade no momento adequado, até para você reabrir ou conduzir essa abertura, seria diferente, né? Seria diferente. Só que aqui não teve, então a coisa aqui é caótica. Uma outra coisa importante também que acontece aqui, que nós pressionamos o poder público, enquanto movimento social, com as pessoas em situação de rua. Então o prefeito demora 58 dias para se pronunciar, né, sobre as pessoas em situação de rua. Ele não se pronuncia. E no centro de Suzano nós temos em torno de 60 pessoas que vivem em situação de rua. E aí o prefeito demora 58 dias para fazer um trabalho que não é efetivo, e as pessoas continuam em situação de rua, sem proteção do Estado, né, sem proteção do poder público, a deriva. É o que acontece aqui. Então, o peso econômico fala mais alto em cidades como a cidade de Suzano, e isso tá sendo um grande problema para nós, que somos dos movimentos sociais. E a população que sofre mais, porque fica mais exposta, e você vê um governo que, de fato, tem uma outra preocupação. Não sei se respondi. Tá desligado o seu áudio, Armindo. Aqui, pronto, liguei meu áudio. Eu vou abrir agora para a professora Aline, para ela fazer um questionamento para você, e daqui a pouco a Gleice retorna para bombardeá-lo mais uma vez com vários questionamentos. Olá, boa tarde, professor Fábio. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem. Eu sou a professora Aline, eu sou atuante aqui em Suzano, né? Sou professora de artes, então eu atuo tanto na área de educação como na área da cultura também. Eu queria falar um pouquinho com você sobre um assunto bem delicado que tem sido abordado na rede, né? A gente está fazendo uma formação referente a isso. Eu queria saber a sua opinião, enquanto professor também, sobre esse assunto, que é a história triste do Raul Brasil. Deixa só eu fazer uma explicação bem rápida. Aconteceu, né, o massacre, infelizmente, foi uma situação muito triste que marcou a nossa cidade, né? Às vezes a gente comenta em alguma rede social que é de Suzano e as pessoas já associam a nossa cidade a esse triste fato. Antigamente a gente era reconhecido por outros, né, pelo vôlei, pelo balé, pelo teatro, por outras linguagens. Infelizmente a gente ficou associado à violência. Atualmente os professores estão fazendo uma formação online com o Instituto Cultiva para minimizar esses casos de violência e ter uma interação com outras esferas, né? Não só a escola, mas também com a polícia, também com o CRAS e todas essas, né, com a parte da saúde, todas as secretarias. Eu queria saber um pouquinho a sua opinião sobre esse ocorrido e que medidas que podem ser adotadas na cidade para que a gente possa diminuir a violência na escola e também tentar, né, prevenir esse tipo de acontecimento tão triste. Quando acontece essa situação, eu trabalho na escola Luiza Ridaca, então eu estava bem perto. E eu lembro o horário, quando eu recebi as primeiras mensagens, era 9h42 do dia 13 de março, né, do ano passado. E nós corremos para lá, porque como que eu também atuo no sindicato, também é a questão de ser professor, né? Nós corremos para lá e praticamente passei aquele dia todo ali, né, vendo aquilo, conversando com as pessoas. E eu cheguei a fazer um texto que rodou nacionalmente, né? Tá publicado no Esquerda Online, e um texto que até viralizou, né, principalmente no meio da educação. Então, um texto que teve uma repercussão alta.
Mas, enfim, chegando em algumas questões. De fato, quando coloca a questão da violência, ela não surge naquele dia. A violência não surge naquele dia, ela vem antes. Então, para pensar a escola, hoje, nós temos que pensar nela como um todo, né? Hoje nós falamos tanto em educação integral, não na escola de período integral, mas educação integral, pensar no ser humano como um ser completo e complexo. As escolas públicas a gente sabe que não discutem isso. As escolas públicas não abordam essas temáticas como deveriam. Isso é um grave erro. Vou dar alguns exemplos de alguns temas que a escola deixa a desejar, que vão criar algum tipo de violência na escola, não dessa forma como nós tivemos aqui no Brasil, mas de outras formas. Por exemplo, a gente não discutia a questão racial, a Lei 10.639, 11.645, nós não discutimos, inclusive, isso deveria vir por parte da gestão da escola, deveria vir por parte da DE. Geralmente, como que vem isso? Quando um professor que tem mais atuação naquele tema, ele tenta trazer essas temáticas, a questão da LGBTQIA+, questão de mulheres, são temas que vêm por muito mais de algum professor, de uma ação pontual. Ela não vem como uma política pública. Se você olhar os currículos do Estado, de qualquer rede, ele te dá autoridade, autorização para debater esses temas. Então, a violência ela é construída antes. Né? Em algum momento ela explode, em algum momento ela acontece o que aconteceu aqui, mas ela é construída antes. E a resposta sempre quando se trata de violência, por parte da segurança pública. Né? Inclusive é o que eu coloco lá no texto. Não é com mais polícia, com cadeado, com trancas, com câmeras que nós vamos resolver esses problemas. Nós temos uma experiência que foi feita em 2017 aqui na escola que eu trabalhava, que era o Justiniano, que para receber a comunidade LGBTQIA+, e para a gente debater com as nossas alunas e os nossos alunos a questão do respeito, a gente colocou lá a gente que eu falo é o corpo da escola, mas especificamente vale dar o nome, foi a diretora da época que era a Lilian, e o coordenador que era o José Vandeir, e eles colocaram, né, fizeram um debate na escola, colocaram no banheiro, na porta do banheiro, uma placa escrito banheiro de homens e banheiro de mulheres. Banheiro de homens estava escrito homens trans, homens bi, homens negros, homens gordos, homens magros, e das mulheres a mesma coisa. E por ter a palavra trans, né, foi um inferno aquela semana. A gente teve que discutir com os pais, abrimos diálogo. Foi bem na semana que foi pro projeto de lei de escola sem partido aqui, foi para a Câmara. Então, nós tivemos que enfrentar isso. Enfrentamos. Não deixamos, em muitas cidades, o projeto foi aprovado, aqui não foi. Então, pensar na violência da escola como um ato isolado é um grave erro. Nós temos que pensar antes, temos que construir isso antes. Né? E isso demanda confrontar a gestão, confrontar supervisão com o dirigente e, às vezes, os professores, né? Porque também estão formados com uma ideia. Então, nós vamos ter que debater, vamos ter que disputar isso. Né? Não é secundário. E isso vai amenizar algumas coisas. Então, por que eu estou dando tudo isso? Porque eu não olho aquele fato do dia do Raul Brasil como um momento que tudo começou. A gente tem que ver o que veio antes. E é isso que me preocupa. O que vem antes que forma aquilo. Né? Então, depois daquilo, houve situações, talvez não com a mesma intensidade do que houve aqui, mas houve situações parecidas em escolas. Né? Aquilo aconteceu comigo, inclusive. Numa sala de aula minha, um aluno entrou com uma arma, eu acho que 20 dias depois do Raul Brasil. Na época, a escola não quis pôr meu nome, que era o professor da sala, para mim não teve problema. Mas a gente deu uma solução de uma outra forma, até chegar e descobrir que a arma não era de verdade. Mas a gente não deu essa forma, não deixamos a polícia entrar na escola do jeito que eles queriam. Fizemos um outro tipo de procedimento. Né? E chegou lá e até a polícia conseguir retirar o
o jovem, né, e ver que era uma arma de brinquedo, mas se fosse de verdade e a polícia tivesse entrado na sala do jeito que eles queriam, seria uma coisa pior, né? Então, a questão da violência da escola, ela precisa ser pensada, precisa ser repensada, e muito disso tá ligado ao nosso trabalho do dia a dia. Então, é uma coisa que eu não abro mão, né? Quanto professor, nunca abri mão. Com esses debates e colocar essas questões. Não sei se respondi. Vamos para uma outra rodada de questionamento. Agora eu vou perguntar para você. Você já tocou em um dos assuntos que eu iria comentar, que é o aumento sistêmico da população em situação de rua em Suzano. Suzano, Poá, o Alto Tietê, ele vencia algo extremamente assustador. O que o Dória falou que acabou com a Cracolândia lá em São Paulo, na verdade, ele distribuiu a Cracolândia para a Grande São Paulo. Então, hoje nós temos aí uma forte tendência de várias formações de Cracolândias em toda a Grande São Paulo. Existe algum pensamento seu, do pessoal que você acompanha e tem acompanhado, um projeto para Suzano? Bom, nós atuamos diretamente, né, principalmente agora na pandemia, com essa população. E a primeira coisa de uma política pública é você ouvir essa população. Né? Então, por exemplo, a política que demorou 58 dias para o prefeito aqui da cidade fazer era uma política de abrir um espaço e colocar essa comunidade lá dentro, trancar e proibir eles de saírem. É a primeira coisa que você não vai fazer com essa população. Você não pode isolar, porque é um outro imaginário. O mapa que eles têm da cidade não é da mesma forma que a gente... A forma que eles enxergam a cidade é diferente da nossa. Você aprende atuando na rua. Por exemplo, você conversa com pessoas com histórias completamente diferentes uma das outras. Completamente diferentes. Você tem pessoas que têm histórias que você não acredita que levou aquela pessoa para viver naquela situação. E tem gente que é o vício. Então você tem histórias diferentes. Mas uma coisa que nós percebemos que todos eles têm em comum, todos, independente da história anterior, é que são pessoas que, por exemplo, se você vai entregar algo, uma marmita, por exemplo, eles não pegam duas. Só se tiver para alguém ou se ele falar, vou comer mais tarde. Eles pegam... sempre, tem uma questão do imaginário deles que é muito interessante, que é essa questão do eu preciso disso agora. Né? Então, é uma coisa. Você também percebe, fazendo esse tipo de trabalho, que é um trabalho assistencialista, né? É um trabalho assistencialista. Então, não é um parâmetro para política pública. Eu estou dando esse exemplo para ilustrar, né, e conhecer um pouquinho, para falar um pouquinho do que foi esse contato. Então, você tem que olhar para essa comunidade com outros olhos. E acho que o poder público falha aí, porque ele não se importa, ele não coloca essa comunidade como foco, né? Por quê? Uma das razões a gente sabe que é uma população que não vota, né? Então ela fica fora de qualquer debate político. E as outras tem tudo a ver com os preconceitos que nós colocamos com essa comunidade. Mas agora, para a gente pensar numa política pública concreta, você tem que ter um centro, né, que receba essas pessoas, né, que elas consigam chegar para tomar banho, né, que elas consigam ter o espaço delas, que elas precisam ter o atendimento psicológico, o atendimento médico. Então você tem que ter um espaço para isso. E criar formas de diálogo para que essas pessoas, nesse período de pandemia, por exemplo, fiquem lá, se sintam seguras lá. Então, dentro do alojamento que foi feito aqui em Suzano, que a prefeitura fez, uma coisa que nós ouvimos bastante, alguns deles saem para procurar emprego. E então tem o celular, esses geralmente têm um celular, e quando eles recebem ligação, se eles estão no alojamento, eles não conseguem sair, eles reclamavam disso, então eles saíam de lá e ficavam na rua de novo, né? Aí ele saía para fazer uma entrevista ou para procurar emprego e não podia mais voltar para o alojamento. Então você não está dialogando com essa comunidade,
Então, para você dialogar com as comunidades, você tem que entender o ritmo deles, entender o imaginário deles. E aí, muitas pessoas vão falar, pô, mas eles não querem, né? Tá preso. Então, se a gente olhar com esses olhos que nós temos, né, que nós somos acostumados, de fato, a gente não vai arrumar uma solução. Então, para construir a política pública, você tem que entender que a vida está acima de qualquer coisa. E aí você vai criar condições para atender essa população, né? Mas só que essas condições não serão do jeito que nós estamos acostumados, né? Vai trancar o cara lá, ele vai ficar preso aqui, enfim. Você não vai fazer isso com essa comunidade. Alguns ficaram. Então, você tem que criar meios diferentes para isso, né? E como eu disse, mesmo com esse alojamento da prefeitura, nós temos pelo menos só no centro de Suzano, que é a Glicério, Benjamin bem pouca, mas na Glicério, na Marcos Figueira, e uma galera que fica ali ao lado como que é o nome dali? Do Maria Helena, do Parque Maria Helena, da Vila Maluf. Tem uma galera que fica ali. Então, só nesse pedacinho aí você tem em torno de 60 pessoas. Né? Então, eu acho que falta política pública para isso. Muito bom. Eu vou compartilhar agora a fala com a professora Gleice, que tem um questionamento, e já logo em seguida a professora Aline. Vou deixar já as duas já bombardeá-lo de questionamento. Então, voltando um pouquinho, né? Você falou sobre as pessoas de situação de rua, você falou sobre as questões sobre os índices de Covid, e tem um agravante aí, que estamos à iminente volta às aulas, né? Eu participei de vários debates, né, me posicionando as questões do dia a dia do professor, né? E a gente sabe que, por questões econômicas, né, a pressão econômica está acima da questão da vida, isso que nos deixa mais, assim, apreensivos, né, por conta que a volta às aulas, todos os protocolos que a gente lê, vai de contra a concepção da educação, né, principalmente da educação infantil, por exemplo, a concepção da interação da criança, né, ela ser como um ser pleno, né, desenvolver através das interações, né, e também a questão dos números, né, Suzano tem mais de 45 mil estudantes, só de estudantes, fora os profissionais, professores, merendeiros, transportadores, né, pais responsáveis, todos esses, né, isso da rede municipal, fora os da rede estadual e da rede da rede privada. Então, essas pessoas todas vão circular, né, na cidade, e vai se acontecer o que a gente já está avisando, né, que vai agravar as questões dos números, né, do Covid, e também para as populações mais vulneráveis, né, com relação ao tratamento, né. Então, eu gostaria que você pudesse falar sobre, não só a questão de saúde, né, a questão mesmo da concepção, né, que eu leio vários protocolos, né, em São Paulo, a gente teve uma minuta, aí houve uma votação na Câmara lá de São Paulo, e meio que privatizou o ensino infantil, né, e tudo isso em meio a essa situação pandêmica, né, então, eu gostaria que você explanasse a questão da volta às aulas, e quanto isso pode agravar a situação, não só da saúde, mas, assim, social da nossa cidade, de Suzano. Aproveitando, só um instante, Fábio, já aproveitar já a professora Aline, também já para perguntar, e aí você tem um tempo mais à vontade para responder. A professora Aline da rede. Então, eu sou professora, né, da rede municipal, e eu estou atuando na educação infantil, no bairro do Miguel Badra,
que a gente sabe que a gente está atendendo uma população que está passando muita necessidade. Então, a escola, ela tem sido muitas vezes o único ambiente em que a família tem acesso ao poder público. Então, a professora, né, o meu WhatsApp pessoal, ele acaba sendo o primeiro contato que essa família tem para pedir uma cesta básica. Assim, eu estou falando de uma necessidade surreal mesmo, de tudo, né? E aí a gente vê a necessidade das famílias também, né, de ter o amparo da escola. Muitas mães voltaram a trabalhar, não tem com quem deixar as crianças. A gente também entende o lado das famílias, mas a maior preocupação por parte dos funcionários das escolas é o transporte público de Suzano. Então, esbarra, né, no problema da saúde, da educação e do transporte. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. A gente tem linhas de ônibus que nos atendem, mas a maioria, né, do transporte é feito por uma van, que a gente sabe que não tem condições adequadas de transportar os passageiros nesse período, né? São vans que não têm muita circulação de ar, que são pequenas, né? São diferentes das vans que tem em São Paulo, que tem catraca, que tem, né? Então tem sido muito grande essa preocupação. A maioria dos funcionários das escolas em que eu atuo, aqui em Suzano, eles, né, inclusive eu, vou para a escola de transporte público. Então, como que seria esse impacto, né, desse retorno das aulas, de todos esses funcionários públicos pegando o transporte público e tendo contato direto com as crianças da educação infantil e com as famílias? Bom, bastante coisa aí. Primeiro, que educação, nitidamente, nunca foi prioridade de governo nenhum. Então, eu acho que isso é uma coisa para a gente ter como um ponto de partida. Então, eu sou educador, sou professor também, conheço bem essa realidade. Vou dar um exemplo para a gente chegar nessa questão daqui de Suzano, que em 2010, quando você tem o último censo, você tem 6% em 2010 da população que é analfabeto absoluto. Para quem está assistindo aí e não conhece o termo, né? Analfabeto absoluto é para quem não lê nada. E você tinha isso, ou seja, 6% naquele ano, que era 260 e poucos mil, você está falando mais ou menos de 12 mil pessoas analfabeto absoluto Suzano. E você tinha naquele ano 74 mil pessoas que ainda não tinham concluído o ensino fundamental. Desses 12 mil e 74 mil, ou seja, 86 mil pessoas, tinha uma coisa comum, que eram adultos acima de 25 anos. Por que eu estou colocando isso tudo? Porque para você ter uma política pública educacional com essa galera, e aí a gente está falando de 10 anos, que o ano de censo era 2010, e agora o ano seria 2020, esse ano de censo, que provavelmente não vai ocorrer por questões bem óbvias. Você teria que ter uma abertura de pelo menos 8.600 vagas por ano, tanto da rede estadual quanto da rede municipal, né, para você resolver essa demanda. E isso pensando em EJA. Não estou nem falando só da rede do regular, o regular também, mas o EJA. Você teria que ter uma política de EJA fortíssima. De lá para cá, a média foi 800 vagas abertas todo ano. Ou seja, você chegaria nos 10 anos em 8 mil pessoas. Menos de 10% do que realmente precisa. Isso não é sério. Não pode ser sério. Você tinha em 2010, da população negra, 4% com ensino superior em Suzano. E brancos acima de 10%. E isso num censo que é autodeclarado, que muitas vezes, por falta de política pública, o negro não se reconhece como negro. Então, tem um outro problema. Os números podem mudar. A gente, de fato, não tem noção do que é. Eu estou colocando todos esses dados que são alarmantes, são gritantes, porque isso tem um impacto na cidade, tem um impacto até mesmo na questão econômica. Só que a grande questão dos governos com a educação não é priorizar a aprendizagem, valorizar o professor. Não é isso. A grande questão deles é criar números, né? Então, somente depois do final dos anos 90, você vem com essa política de tem que criar números para apresentar para a organização internacional, para abrir crédito em alguma coisa. Então, inclusive, isso incentiva a construção do que a gente chama hoje de analfabetismo funcional. Porque
as pessoas conseguem agora terminar a escola, mas elas são analfabetos funcionais, porque, de fato, a desvalorização é tão grande que você não tem estrutura, não tem profissional, não tem espaço para fazer uma formação decente da população. No momento, por exemplo, de pandemia, que os estudantes estão em casa, né? Gente, todo mundo aqui que é da rede sabe que o que está acontecendo com os professores e com os alunos, do jeito que está se levando a questão de tecnologia, é um massacre. Eu estou falando porque eu estudo tecnologia, né? Eu não estou estudando esse ano, né? Mas uma das coisas que eu dei início no doutorado era essa questão de tecnologia, antes disso tudo. É um massacre o que estão fazendo com as professoras e com os professores, e com os estudantes. Então, não é sério. O que está acontecendo, isso para mim não é sério. Isso não tem como ser sério. Alunos da rede municipal, sem acesso à internet, aí tem que ir lá na escola buscar as folhas, porque eu tô falando porque eu dei carona para algumas pessoas que foram na escola buscar essas folhas semana passada. Eu falei, como assim veio buscar folha? Então o aluno vai para a escola para buscar folha porque ele não tem acesso. Isso não pode ser sério. Então nós temos problemas graves na educação, né? Isso é histórico. E não tem como você mudar isso se você não tiver uma política pública de verdade, né? E eu acho que hoje nós não temos nenhuma referência de política pública educacional. E nesse governo em especial do Bolsonaro, a gente sabe que agora é taxação de livros, a ciência é inimiga de todos. Então isso vai ter um impacto na geração, vai piorar. A Grace falou da questão da privatização. Olha quem é do Estado, sabe, essas instituições que estão entrando aí, tudo com lema, são instituições privadas que querem abocanhar uma parte disso, querem lucrar, né? Então nós estamos num período caótico, e a educação vai ser a primeira. Educação e saúde sempre foram as primeiras a sentirem, né, esse tipo de ausência do poder público, que vai piorar. E nós que somos da educação vamos sentir mais, as coisas vão ficar piores, tá? Se a gente não mudar isso. E também, acho que não vai mudar isso se não for com luta. Se não tiver luta, se não tiver enfrentamento, se não tiver combate, se não tiver resistência, né, a gente não vai superar essa fase. E por que eu falo a palavra resistência? Porque é um momento que a gente tem que resistir. É um momento que nós precisamos resistir. E é diferente de um momento histórico que a classe trabalhadora consegue direitos, que nem foi no final dos anos 80, que você consegue direitos, você cria a Constituição, você ganha, e você vai construindo. A classe trabalhadora está na ofensiva. Nesse momento, não. A classe trabalhadora está na defensiva. E resistir significa ficar em pé. É como se fosse uma guerra mesmo. É você ficar parado, não dar nenhum passo para trás. Você sabe que você não vai avançar. Você só também não tem que regredir. E, infelizmente, nós estamos regredindo. Então, é uma resistência que conseguiu acumular força, né? Essa resistência, ela acumulou força, ela conseguiu criar uma barreira, mas é uma barreira que ela andou um pouquinho para trás, sim. Nós perdemos a questão dos nossos direitos de aposentadoria. Resistimos a algumas coisas, seguramos algumas coisas. E aí eu tenho orgulho de estar no PSOL, porque foi uma organização, junto com outros partidos de esquerda, que deram a proposta do auxílio emergencial. Hoje o Bolsonaro, que é o cara que ia cortar tudo, a popularidade dele aumentou, também é fato. Eu não sou do tipo que gosta de esconder a realidade, né? As pessoas, não, porque não tá. Nesse momento a popularidade dele está aumentando. Isso é grave para nós que somos lutadores sociais. Nós temos que olhar a realidade, como acho que o livro não está aqui, né, do velho Marx. Você olha para a realidade como ela é, não do jeito que você quer que ela seja. Você tem que olhar para a realidade do jeito que ela é. E ela está, para a gente, desfavorável. Está desfavorável. Então, eu acho que nós conseguimos o que eu sinceramente, vinha em dúvida se a gente ia conseguir chegar em 2020, montar uma coluna que nós montamos, né, nacionalmente, uma coluna no sentido de resistência, né? Eu acho que o país conseguiu.
montar essa resistência. E aí eu ia falar não me perdi aqui, do auxílio que deu uma força para o Bolsonaro. É uma proposta que foi dada pelo PSOL, pelos partidos de esquerda, que era uma proposta que não era de 600 a 1.200 reais, era de 2.090 reais. O que acontece? O Bolsonaro e o Paulo Guedes tinham a proposta de 200 reais. Aí, quando ele vê que ele vai perder a votação, no meio da votação, ele chama o Maia, né, que é um aliado dele, né, por ser alguém representante da burguesia, e eles fazem um acordo de 500 reais, que aí no final fecha 600, e varia de 600, a gente sempre foi com o número 600, né, mas não é só 600, é de 600 a 1.200. Por exemplo, as mães solos, elas têm direito a 1.200 reais. Então, são conquistas que a resistência conseguiu, né? A resistência que eu falo somos todos nós, né? Não só quem apresentou o projeto, foi importante, mas a resistência popular. Óbvio que isso está dando um efeito no imaginário de quem tem menos formação, que isso é um programa de governo do Bolsonaro, e a gente sabe que não é. Nós vamos ter que ter paciência para discutir com as pessoas. Eu acho um erro, eu nunca falei isso, que eu avisei, eu acho um erro escrever isso, falar isso, eu avisei. Eu quero discutir com uma parte da população, que a gente está falando de pelo menos 40% da população brasileira, eu tenho que discutir com ela, para conseguir trazer essa pessoa para o meu lado. Existe desses 40% uma galera que não vai dialogar, porque são fascistas. Mas essa turma não tem como a gente dialogar. Mas a outra parte, que é a parte da maioria, tem que dialogar. Então a gente ficar nessa, eu avisei, é um erro que corta o diálogo com qualquer grupo. Então, eu acho que nós temos que ter esses cuidados. Eu falo bastante, hein, gente? Tem que cortar. Falou. Aí a gente deixou um pouco livre, que é interessante, mas eu vou jogar alguns questionamentos que chegaram aqui nos comentários, e aí são mais bombásticos, vamos dizer assim. Então, legal. Vamos lá. Tem o primeiro aqui, do Fabrício, companheiro. Um abraço aí para você, Fabrício. Suzano teve 2 gestões do PT com a máxima desses movimentos contra a esquerda. Como vocês estão encarando isso? Então, agora nós vamos para o próximo comentário. Mas em Suzano, não sei na educação, mas na área da saúde, a privatização vem de anos, e cada dia mais, o prefeito, junto com os vereadores, estão privatizando toda a prefeitura. Gostaria que você comentasse um pouquinho, se tiver alguma consideração da professora Kelly ou da professora Grace, que quer falar um pouquinho sobre isso, antes de conceder a fala para o Fábio, sintam-se à vontade. Não, eu deixar para o Fábio essa. Nossa, boas considerações. Bom, Suzano teve 2 gestões, sim, de esquerda. Eu não participei de nenhuma dessas gestões. Sou próximo a eles, mas também nunca fui do PT, né? Então, não participei dessa gestão. Tenho críticas, inclusive, durante o governo do Marcelo Cândido, que foi de 2004 a 2012. Acho que tenho críticas ao que foi feito, né? Sei pontuar o que avançou, eu sei que eu faço isso, mas eu tenho críticas, né? Hoje a gente tem uma boa relação com o PT aqui, inclusive a gente está num debate aí intenso, fazendo coisas juntos, né? Porque é um momento de unidade, né? Mas a gente tem que falar, é unidade, mas temos que apresentar o que foi diferente. Por exemplo, acho um erro um governo, e aí reproduz o governo federal também, que é você fazer um governo que diz que é de esquerda e trazer empresário para esse governo. O vice do Lula era um dos maiores empresários da indústria têxtil do país, o Zé de Alencar. O próprio PT discute o tempo todo isso, que é o governo que eles fizeram conciliação de classe. Não é o Fábio que está falando, é o PT que fala, que fez conciliação. O que acontece nessa questão da conciliação é que eles vão justificar, mas é isso, vão justificar o porquê fizeram. Porque não tinha como governar sem a burguesia. Tem como governar a burguesia. 1840 foi assim, 60 dias de governo operário em Paris, a Revolução Russa demonstrou isso, várias revoluções que ocorreram no século XX apontaram que os trabalhadores podem chegar ao poder, né? Sem os empresários, sem a burguesia. Então, para ser objetivo aqui, eu estou fazendo um recorte histórico, né, que eu sei que a maior parte da audiência deve ser de professores,
é mais tranquilo. Mas se você olhar a questão do que foi o governo, por exemplo, do PT, que o grande sacada deles, que foi o ponto auge deles, foi a questão do orçamento participativo. Só que o orçamento participativo era limitado, era 10%. Ou seja, a população discutia 10% do valor do que vai gastar. Eu concordo que tem que discutir orçamento participativo, só que eu acho que tem que ser 100%. Né? Então você vai respeitar a Constituição, as leis, que é 25% para educação, 15% para a saúde. Beleza, mas a população tem que discutir. 8 anos aqui não tem hospital público em Suzano. Quem é de Suzano sabe que a gente tem a Santa Casa, não tem hospital público. Os postos de saúde não funcionam 24 horas. Um posto atende 6, 7 bairros. Falta médico. Essa semana a gente estava discutindo com uma galera que é da Santa Casa, eles estão falando, só piora, né? E ainda nesse momento de pandemia, pior ainda, eles não têm banheiro para funcionários. Imagina a gente que está na escola, dividir o mesmo banheiro com os estudantes. Existem problemas nisso, a gente sabe disso. Você tem descer a escada, né? Porque geralmente é sempre assim, né? As salas ficam no alto. Tem um monte de problema que parece pequeno, mas que não é. Agora imagine isso na saúde, no momento de pandemia. Não é qualquer coisa. Então, as gestões que o PT teve aqui, a gente conversa, dialoga com eles, apresenta o que foi bom, como é o orçamento participativo, mas aponta também onde que teve problemas. Né? Então, é por isso que há uma diferença, sim, entre nós que somos do PSOL e quem é do PT. A segunda pergunta eu não me lembro, eu fui falando aqui, que se pudesse ver o comentário, Armindo. Até que você conseguisse ver o comentário que... Eu já coloco aqui rapidinho. Está na área da saúde. Da questão da... Então, Você falou um pouquinho sobre. Já acabei entrando, né? Então, assim, nunca foi prioridade. Saúde. Prometeram para gente o Hospital Federal e o Hospital Estadual, né? Você ia ter 2. Eu sei que acabou que não tem nenhum. Ou seja, se discutiu tanto, que se falaram tanto... Porque falar que vai fazer um hospital em Suzano funciona bem em época de eleição, funciona... Então, dá voto, né? Só que isso não resolve o problema que nós temos, né? A gente precisa de um hospital público aqui. E Suzano tem condições, né? Os terrenos que foram disponibilizados na época, inclusive pelo governo federal, que não me lembro se era no governo Lula ou da Dilma, mas provavelmente deve ter sido no governo Lula. Se tivesse feito um hospital de Suzano, ele seria um hospital que atenderia regionalmente boa parte do Alto Tietê. E isso é importante, ter um hospital que atenda não só a população de Suzano, mas que atenda a parte da população do Alto Tietê. É o tipo de coisa que a gente precisa falar, né? Porque no imaginário popular isso é um problema, um hospital que atenda a cidade de Poá, que atenda Ferraz, que é o que mais ou menos que Mogi acaba cumprindo hoje, né? Atendendo uma demanda de outras cidades. Por exemplo, a gente teve aqui pessoas que, inclusive do PSOL, né? Eu falo isso porque o prefeito provavelmente vai olhar essa live em algum momento. A gente postou uma militante do PSOL fazendo uma denúncia que não conseguia atendimento para o pai dela, né? E aí aqui foi dispensado por telefone. Ela falou: é sintoma de Covid, não está conseguindo respirar. Foi dispensado. Correu para Mogi, ficou internado, passou dias internado com Covid. É isso. Então aqui o negócio é caótico. Né? E isso já não é desse bem, isso é histórico aqui. Né? E quando eu falo nós, é a população, tá? Não uma organização que eu pertenço, mas é a população. É uma demanda básica aqui pra gente. É isso. Eu vou entrar aqui, né, para dar um questionamento, depois eu vou passar a fala novamente para as nobres professoras. A Aline tocou num assunto muito delicado em Suzano, que é a questão do transporte. O transporte em Suzano vivencia, eu acompanho, né, uma série de máfia, uma série de confusão que envolve o transporte de Suzano. E não é à toa que é muito fácil você se perder em Suzano utilizando o transporte público, porque existe carência de informação, é um caos a questão logística de Suzano, algo que poderia ser resolvido. Nós temos ruas em Suzano
vamos dizer, são vias de ida, outra de volta, tranquilamente, não tem problema, isso não afeta no transporte. Só que, infelizmente, a gente percebe que o transporte público ele não é prioridade na cidade. E não é à toa que aí Suzano tem que lidar ali na região do Miguel Badra com transporte clandestino, que coloca as famílias em risco, porque você não sabe qual é a situação daquele transporte, você não sabe se tem seguro, você não sabe as condições. Eu trabalhei algum tempo no Miguel Badra, no Antônio Brasílio, e eu lembro que eu tinha que pegar, às vezes, alguns táxis que não tinha condições de andar. Você sentia que o assoalho do táxi estava prestes a sair. Táxi é um nome bonitinho que eles dão para aquilo, mas não é táxi. Então, assim, mas tudo isso é falta de uma intervenção política, né, e que se deixa seduzir com essa máfia que envolve o transporte público de Suzano. Então, eu gostaria de saber qual é a sua visão relacionada a isso, e como o pessoal pensa na resolução do sistema logístico de Suzano, como que resolver esse transporte que é um caos. Né? Você utilizar o transporte público de Suzano, você é um herói. Parabéns. Porque eu entendo como um sistema caótico. Ele é caótico. Né? Ele não tem renovações constantes de frotas. É literalmente horrível. Parece que a sobra de outros municípios é que alimenta Suzano. A impressão que eu tenho é que tanto Suzano como Itaquaquecetuba, eles se alimentam de frotas antigas de outros municípios. Né? Então, agora eu gostaria, se a Aline quiser ponderar que ela é a usuária, né, do transporte público. Eu queria colocar mais uma questão também que é muito importante, né? Quando eu tive minha bebê, acho que eu senti mais dificuldade no transporte público. As pessoas que têm necessidade de acessibilidade, elas não têm vez, né? Um cadeirante é deixado no ponto, uma mãe com carrinho é deixada no ponto, um idoso é deixado no ponto esperando a condução, e não aparece o transporte público para essas pessoas, que justamente são as que não podem ficar ali no ponto, né, e que também não têm condições de ficar andando, muitas vezes a pé, longas distâncias. Há uns anos atrás, isso até foi parar na mídia, né? Acredito que foi no CQC que eles vieram fazer uma reportagem sobre essa questão da acessibilidade do transporte de Suzano. Teve uma repercussão na época e depois continuou do mesmo jeito. As vans são as mesmas, né? Alguns ônibus foram equipados com elevador, mas não eram todos ainda. E tem esse transporte clandestino, que são carros, né? Carros comuns. Eu posso pegar o meu carro e fazer um transporte clandestino. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre essa questão da acessibilidade na cidade de Suzano. Isso tudo que vocês estão colocando é a questão da mobilidade urbana. Então, a Suzano tem problema com mobilidade urbana histórico. Esse caso que você disse, que foi parar na TV, é até com uma aluna que foi minha aluna. Ela inclusive, é campeã paralímpica. Depois daquilo, ela se tornou campeã depois daquilo. Foi minha aluna do cursinho comunitário. Então, é um problema, assim, histórico. Vou agravar um pouco mais a situação, por exemplo, aqui, os estudantes não têm o passe livre, ele tem um negócio que é um passe que é hiper restrito, né? Então, se você não atingir algumas coisas com datas e tal, você perde. Então, e tem dias, horários, quantidade. Isso não é livre. Então, para pensar na questão da mobilidade urbana aqui de Suzano, tem que pensar, é quase que uma revolução aqui, se for pensar isso aí, porque a questão da acessibilidade, você olha essas calçadas, todas desniveladas, os locais que, principalmente no centro, tem local que você tem que saltar para subir, para chegar, para entrar. Então você também tem uma questão aí bastante gritante. Então, quando o transporte, né, pensando no ônibus, ele é uma questão dentro da ideia de mobilidade urbana aqui da cidade. Então, para pensar tudo isso, até esses dias eu dei uma entrevista, eu falei, tem que ter dinheiro mesmo, e tem que mostrar de onde que tira. Por exemplo, nós do PSOL estamos com uma proposta que é a seguinte, e aí o meu grupo tem autoridade para falar, porque nós fizemos essa proposta em Natal, né, no Rio Grande do Norte, com a professora Amanda Gurgel, que foi
a vereadora mais votada da história de Natal. Ela é do meu grupo, que está dentro do PSOL. Que o salário dos vereadores, do prefeito, dos secretários, do vice-prefeito, não passe do salário inicial de um professor da rede municipal. O salário do prefeito aqui é 22 mil, do vice-prefeito 11 mil, é um dos salários mais altos de você pensar em prefeitura, 11 mil. Secretários 12 mil, vereador 2.500. Só isso, por ano, daria uma economia de 6 milhões, se esses caras ganhassem igual um professor. Em 4 anos, está falando de 24 milhões. Ou seja, teria como, só que aí tem que tirar de quem está sendo privilegiado. Né? E o privilégio aqui é desse grupo político que está no poder. Com 24 milhões você constrói muita coisa, pensando em acessibilidade, pensando em modificação das vias, pensando em ciclovia. Quem é de Suzano tenta, por exemplo, andar de carro. Dependendo do horário. Eu trabalho em São Paulo, é muito mais rápido eu ir da minha casa para São Paulo do que é na Zona Leste, do que às vezes ir para o centro, dependendo do horário. O tempo é quase que igual. Um dá 1,5 km, o outro 10 km. Não pode ser assim. Então nós temos um problema aqui. A forma que a população da periferia é atendida pelos ônibus, dependendo do ônibus, você espera 1h30. Né? Isso quando ele passa. Porque às vezes qualquer coisa que acontece, ele atrasa completamente. Ou seja, quem mora na 5ª divisão aqui, ou quem mora da região do Miguel Badra, demora demais. Então, se você está numa região do Miguel Badra e você quer ir, por exemplo, para o Jardim Europa, você tem que descer do Badra e para o centro para pegar o ônibus e voltar para um outro bairro. Então, é um negócio maluco. Você não cria um sistema dentro dos bairros, de ligando bairro a bairro. O transporte aqui de Suzano, ele vem para o centro. Ele não deveria vir para o centro, ele deveria localizar por região. Óbvio que vai ter alguns que tem que vir para o centro. Mas isso precisa de um planejamento, mas não é só questão de planejamento. Isso você precisa olhar que existe uma periferia, que existe uma demanda da periferia. E isso não é pensado, isso não é priorizado, porque exatamente é a galera que é excluída. Então, e você exclui de diversas formas. Uma delas é essa, pelo transporte. A pessoa, ela pode ir de um bairro para o outro, vai demorar, sei lá, 15, 20 minutos. Se ela for fazer esse transporte todo do jeito que é organizado aqui, ela demora 2 horas, dependendo do que ela for fazer. Do jeito que vocês apontaram aqui. É tão caótico que chega a uma bizarrice que em poucos lugares você vê. Né? Então, e aí é uma outra coisa também que a gente discute, já é uma bandeira histórica da educação. O passe livre tem que ser para professor também, para professora. O passe livre tem que chegar para... Tanto que a gente, inclusive, acho que foi no segundo mandato do Marcelo Cândido, a gente apresentou isso para ele, quando ele estava fazendo a reeleição, teve um debate. Ele falou, mas eu não posso apresentar uma proposta dessa, que o Marcelo Cândido era o prefeito do PT na época. Ele falou, por quê? Senão todas as categorias vão querer. Eu falei, mas a questão do professor é que ele trabalha às vezes em 3, 4 lugares. Hoje, com categoria ON, exato, mesmo a gente que é efetivo, às vezes você pega 2 escolas na mesma rede. Então a sua mobilidade ela é muito diferente. Então você precisa de um passe livre para o cara chegar no trabalho. Né? Eu sou professor com essa realidade. Hoje, com esse negócio do categoria O, por exemplo, tem professor que vai para 4 escolas. Já ouvi falar de professor indo para 5 escolas. Então é inviável. Você precisa pensar no transporte público, mas pensar na demanda que ele atende, né? E quem é essa pessoa que ele atende. Então a exclusão ela é uma escolha. É uma escolha quando não tem transporte que leve você do Miguel Badra para o Jardim Varan. É uma escolha. Você tem que fazer todo o rodeio que você faz aqui para fazer um percurso de atravessar um bairro. É uma escolha de excluir mesmo. Né? Então, isso nós temos que mudar. Né? Tanto que a gente está discutindo sempre aqui na pré-campanha, que é o seguinte, mesmo que quem discorde tudo que o pessoal fala, não tem problema discordar, não apoia, beleza. Mas vê se a proposta é boa e se apresenta para algum outro pré-candidato, se ele aceita isso como uma bandeira. Por exemplo, essa da diminuição do salário, igualar o salário com o salário dos professores municipais. Então, são situações que a gente tem colocado aqui.
É isso. Vamos lá, professora Gleice, vou conceder a você uma fala, né, e logo depois tem um outro questionamento aqui que chegou para nós. Então, Fábio, você está falando sobre as questões de mobilidade urbana, daí vamos falar sobre os espaços, os espaços, né, da cidade, né, que estão abandonados, né? A população, ela não está mais se apropriando desses espaços. Suzano era conhecido como a cidade assim, né, dos parques, das feiras culturais, do lazer nos esportes, e a gente viu que os anos foram passando e isso foi se perdendo, né? De você falar assim, eu acredito muito nessa bandeira que as pessoas, os munícipes têm que se apropriar dos espaços públicos, né? Até a questão econômica mesmo, pequenos comerciantes, artistas, a questão mesmo cultural da cidade, ela está esquecida. Eu gostaria que você explanasse um pouquinho sobre essa questão. O que o pessoal pensa sobre isso? Suzano, ele produz uma questão de cultura gigantesca. Se você olhar, por exemplo, o Saraus, que geralmente acontece na periferia. Você tem escritores aqui na cidade. Vou citar dois aqui, que são, acho, bem conhecidos, que é o Sacolinha e o Seu Zé. O Seu Zé, inclusive, é do PSOL. Escreveram livros, são conhecidos na literatura que uns chamam de marginal, outros literatura periférica. Mas ele tem essa característica, assim, uma questão muito forte da cidade. Só que essa ocupação desse espaço, né, da cidade é complicado se a gente falar dessa ocupação de espaço quando a periferia vem para o centro, ela é reprimida. Então, se você é negro e vem para o centro, você sofre uma abordada pela polícia, você é associado a criminoso. Então, pensar na ocupação do espaço, é necessário pensar em outras coisas também. Suzano, por exemplo, como todo mundo descreve, é uma coisa que a gente tem levantado. E se eu não estiver enganado, é a primeira vez que um grupo está discutindo isso. Suzano não é mais uma cidade branca, como já foi. A cidade tem origem libanesa e tem origem japonesa. Mas a maioria da cidade, na periferia, você olha, é negra. Eu diria, não tem um dado para falar isso, mas aí é uma questão de ser suzanense. Eu diria que 60% da população de Suzano é negra, no mínimo. E você não tem uma política para trazer essas pessoas. Acho legal você ter uma praça na cidade, que o pessoal agora fala Praça do Pokémon, para lembrar a questão japonesa. Mas nós precisamos também colocar uma apropriação do espaço para a população negra. Então, você tem que identificar, precisa preparar os agentes de segurança pública da cidade para uma outra concepção. Por exemplo, aqui no centro ali mesmo, do lado dessa praça que eu acabei de citar, à noite, tem o pessoal do skate. Então, eu vi que a prefeitura poderia fechar a rua, poderia criar alguma coisa, receber essa galera do skate, né? Falar, beleza, fiquem, usem, né? E não, a galera fica disputando ali com os carros. Eu acho isso problemático. Então, quando você... E aí essa pergunta, Grace, ela é muito bacana exatamente por isso, porque para pensar na questão do espaço, você também tem que olhar quem que está se apropriando e o quem que você quer que se aproprie, e também vai pensar em quem que você não quer que se aproprie. E aqui em Suzano isso é muito nítido, que há uma política racista, assim como há uma política racista em todo o país. Aqui não é diferente. E para a gente discutir isso, nós vamos ter que dar uma... para mostrar para a população as coisas com outros olhos, né? Eu estava até vendo, em São Paulo, a liberação do skate foi nos anos 90, no final dos anos 90, no início dos anos 90, com a Erundina. É um absurdo você falar isso, que, pô, era proibido, existiam leis que proibiam as pessoas andarem de skate. Aqui em Suzano você não tem leis que proíbam de andar de skate, mas você não tem uma política que traga essa galera para ficar à vontade para andando de skate, por exemplo, em torno da praça, né, sem disputar espaço com carro, obviamente. Então são questões que marcam. Uma outra questão também, quem mora na 5ª divisão, que é uma região mais rural, mais verde,
né, da cidade. Como que essa juventude faz para ter lazer? Né? Porque ali você vai ter tanto o dono dos sítios, da terra, vai ter os filhos dele, que provavelmente vão sair da cidade, mas e quem é o filho do agricultor? Quem é o filho do cara que trabalha ali? Como que vai trazer essa galera? O que essa galera pode ensinar pra gente, né? Então, essas pessoas precisam também apropriar o espaço. E aí volta para o tema do transporte. E isso passa por uma política, né, de olhar para essas pessoas com um olhar mais humano, né, entender algumas coisas que às vezes nem eles mesmos olham. Aqui você tem, por exemplo, o fluxo aqui é reprimido. Sofre explosões, a polícia vem, a GCM, né, vem, atira, tal, não sei o que, é proibido. Mas por que a galera faz isso? Por que a galera, que os jovens fazem esse fluxo? Porque não tem nada de lazer, porque você não tem opção, né? Uma cidade que não dá opção para a juventude, e a juventude periférica, né? Que ela vai reagir, ela vai querer fazer alguma coisa também. Não é só o filho do burguês que tem direito a se divertir, né? E como que a juventude não tem acesso que quem tem dinheiro tem, vai criar. E o fluxo é uma criação disso. É uma apropriação de espaço. Né? Se está certo, se está errado, incomoda, beleza, a gente pode discutir. Mas a gente tem que discutir o que veio antes, o que formou aquilo. Né? Então, não tem como dar uma resposta pronta, você tem que discutir o que veio antes. E eu falo muito. Fábio, eu queria falar com você sobre esse mesmo assunto agora, mas enquanto artista mesmo da região, né? Eu atuo aqui na região como artista desde 95, então eu já estou quase aposentando nessa área, né? Eu passo para os grupos que são muito famosos, que são amigos, né, contadores de mentira, conheço vários grupos de teatro que são aqui da cidade. Existe um hábito, né, do brasileiro de achar que o artista ele precisa trabalhar de graça, né? Canta uma música aí, conta uma piada, é sempre assim, né, para um artista, para um cantor, um humorista. A gente percebe que não tem existido uma política para os artistas que se formam. A cultura, ela tem sido voltada para a prática das crianças e dos jovens. E os artistas, e a cultura popular, né? Vou puxar mais para a minha fatia. E o carnaval? Uma cultura, né? Uma manifestação da cultura negra. Eu sou passista no Carnaval de São Paulo, Nenê de Vila Matilde, X9 Paulistana, Colorado do Brás. Eu sou a primeira princesa do Carnaval de Mogi das Cruzes, né? E a gente não tem carnaval em Suzano. O carnaval negro mesmo, o samba enredo, a manifestação, o bloco, ele não existe mais. Eu já estive na Secretaria de Cultura questionando isso várias vezes, e eu sempre tenho a resposta que é não, por uma questão política e de verba, e entra nesse assunto, mas e a questão cultural? E as pessoas que querem e têm o direito de se manifestar? Por que tem sido tolhido o direito dessas pessoas se manifestarem, principalmente da população negra de Suzano? Nossa, essa sua pergunta é fantástica, porque nós estávamos discutindo com o pessoal de uma escola daqui. Acabou que o diálogo chegou num limite mesmo, porque vai ter um enfrentamento aqui. Né? E a gente acha que tem que ter esse enfrentamento. A questão do carnaval é histórico da cidade. Quem é de Suzano mesmo lembra, né? Pegar ali os anos 90, os anos 2000, é um negócio que marca as escolas de samba daqui. E, de fato, houve uma política de retirada, e é uma política que está ligada à visão conservadora de mundo. Né? Então, não é qualquer coisa. Né? Mesmo os bloquinhos, né, que agora explodiram pelo país todo, aqui ele não é tão forte, né, que nem acontece no país. Então tem a ver com uma visão que foi construída da cidade e que tem que ser debatido, que tem que ser colocado. Então, a gente tá construindo um programa de governo, inclusive agora você vai ficar convidado, porque esse é um tema que nós colocamos. Se ignorar a existência das escolas de samba de Suzano, que elas existem ainda, né? Elas existem, é uma coisa que a gente não fala. Não é que elas acabaram, as pessoas continuam produzindo coisas. Eu não vou falar o nome das escolas porque talvez as pessoas não se sintam confortáveis. Mas uma que a gente teve bastante acesso, eles continuam fazendo trabalhos sociais, tocando,
dão aulas, né, eles têm um espaço que eles dão aula para as crianças de ritmo e tal, eles ensinam tudo. Então elas não só existem, elas resistem. E acho que tem que ter uma política pública assim, que traga de volta, porque é uma questão cultural. E sempre quando se debate isso, vem uma galera que fala, mas isso dá um prejuízo financeiro, o que não é verdade, né? Isso não é verdade, porque, muito pelo contrário, isso traz dinheiro, mas está muito mais ligado mesmo, no meu entender, a uma visão conservadora que se instaurou. Então a gente precisa debater, precisa mostrar um programa de governo que atenda a isso. Só que também é artificial. Eu falar para você que tem uma resposta, não vou falar isso. Porque quando nós estávamos num diálogo com um grupo, e as pessoas, né, não sei se estão desanimadas de trazer esse tema, mas ele não aconteceu. Nós vamos discutir no plano de governo, né, na proposta de plano de governo no Dia da Cultura, esse é um tema. Por isso que eu falei aqui, mas é sério mesmo, você pode participar da ideia, trazer coisas para a gente, porque queremos sim, queremos discutir. E só para finalizar, Suzano tem grupos de rodas de samba aqui também. Então, existe a comunidade que faz isso aqui. Existe, isso não acabou. Isso está aqui. Então, a gente precisa... quando a gente fala de pluralidade, é isso. Não é esconder, não é deixar as pessoas escondidas. É trazer, mostrar, olha, existe. Você não gosta, beleza. Mas tem quem gosta, quem tem gosta tem que saber o que está acontecendo. Né? E a prefeitura precisa financiar esses espaços, porque, como você disse, não tem como associar o artista como não um trabalhador, porque ele é um trabalhador da arte, e ele cumpre um papel. Por exemplo, nesse momento de pandemia, os artistas estão vivendo do quê? Né? Quem toca sobre violão, você ainda, no caso, é uma artista, mas é professora. Mas tem gente que vive somente da música, por exemplo, toca no barzinho à noite. Aí ele vai lá, faz a live e pede ajuda. Isso a prefeitura não pode permitir, tem que ter uma intervenção, precisa ajudar esse cara. Ele cumpre um papel de lazer, inclusive, né? Um papel que não é secundário. Então, para a gente, essa visão do artista ela é importante, sim. É isso. Vocês, deixa eu aparecer aqui, pronto. Aparecendo aqui com vocês, a gente vai caminhar daqui a pouco para o nosso encerramento, mas você tocou num assunto aí, na questão da população rural, e nós temos um sério problema também no Suzano, que é o menosprezo e o isolamento, que também você mencionou, dessa população. Parece que querem que eles fiquem isolados lá, porque o transporte público demora 1h30, e quando se perde o transporte público, pronto, é um tormento. Porque as pessoas só imaginam, não, que o transporte público que liga ali aquela região do Magic City só serve para alimentar o Magic City. Não, muito pelo contrário, tem pessoas que moram ali, tem vidas, tem famílias ali, e que necessitam desse transporte público como recurso, como meio de chegar no centro. Mas, em contrapartida, eu também vejo um certo abandono, né, dessas áreas e desses pequenos produtores. Tem muitos pequenos produtores ali que não tem incentivo nenhum para continuar a sua prática agrícola, que foi transmitida de geração em geração. Ele não tem incentivo nenhum. E a gente sabe da importância que se tem essa construção desse cinturão verde do Alto Tietê, o quanto que é importante a produção agrícola dessas regiões, mas o que o PSOL ele pensa relacionado a isso? O que ele pensa sobre essa população rural? E tem um outro questionamento que um professor fez aqui, deixa eu já passar também para você, foi o seguinte, ele quis mencionar que o Suzano teve 2 gestões petistas, que eram de esquerda, mas que hoje Suzano ele passa por uma transformação, deu uma guinada aí mais à direita. E essa guinada à direita, você tem aí pessoas escusas que estão no poder e que negam as suas posições políticas, mas que está bem claro qual é a posição que carrega. Né? Então, qual é o seu pensamento? Como reconquistar esse eleitorado? Como reconquistar esse eleitor que um dia já foi de esquerda, não é à toa que Marcelo Cândido foi até reeleito, se eu não estiver enganado, então ele tem uma questão histórica aí, mas essa população que antes apoiava
essa esquerda, hoje não apoia mais. Então, como reconquistar esse eleitorado? Então são dois questionamentos. Como resolver essa questão do ilhamento mesmo, o que a geografia vai chamar de ilhas, né? Você faz ilhas populacionais em uma região e para segregar, para humilhar, para ofender. E aí você até citou o exemplo que a prefeitura fez uma ação ridícula, que é fazer o gueto, né? Porque isso não deixa de ser gueto, pegar as pessoas em situações de rua e levar para um lugar e proibi-las de sair é algo muito estranho. Isso é gueto, né? A gente lembra disso daí lá em Varsóvia, a gente vai lembrar Auschwitz, a gente vai lembrar diversas situações que era feito dessa forma. Então, isso não é uma política pública, isso daí está muito além da política pública. Tem preconceito envolvido, tem várias outras visões em cima disso. Então, eu gostaria de devolver esse questionamento para você. Bom, pensando nessa questão do gueto primeiro, a questão rural da cidade, ela sempre foi muito forte. Se você olhar exatamente nessa região, que é a parte sul de Suzano, você sempre teve, né, esses pequenos agricultores, e nós estamos no momento que a gente discute, né, a questão da agricultura familiar, você está discutindo a importância disso para a sociedade, e aqui nós estamos vendo onde que eram chácaras antes, virando prédios, né? Se você olhar aqui na região da Vila Europeia, não, Vila Morim, você tinha ali grandes terrenos que eram chácaras, agricultores, e hoje você levantou prédios, né? Então você expulsou essa opção. E esse cara que vivia da terra foi morar dentro de 45 metros quadrados. Então isso é um problema. Então aqui de fato não tem uma política pensada para essa população rural. Se você for no extremo lá, que é a parte que a gente estava falando mesmo da quinta divisão, ainda se mantém isso. E essa população de fato fica ilha, tanto que quem mora ali não fala que estou indo para o centro da cidade, fala estou indo para Suzano, como se ele não pertencesse a Suzano, porque de fato a cidade se construiu com essa segregação, né? Então isso é um problema bem sério. E na outra questão que você disse sobre a esquerda voltar e ocupar esse espaço, não sei se dá para chamar de fenômeno ainda, mas eu tenho muitos eleitores do Bolsonaro declarando apoio à minha pré-candidatura. Isso foi surpresa para mim. Por quê? Não sei se é porque eu sou conhecido como um cara do cursinho comunitário, não sei se é um fenômeno maior, não sei, ainda não dá para a gente ler, mas não foram poucos, né? Tem muito a ver também, que eu acho que a esquerda vai ter que ter a disposição e o desejo e a paciência de discutir com esses bolsonaristas, né? Não adianta a gente ficar xingando de bolsominion, eles são bolsonaristas, eles falam isso, então nós vamos debater. Existem entre eles fascistas, e aí você tem que separar, mas não é todo eleitor, e isso eu tô falando de forma muito sincera, eu discuto. Então se vocês entrarem na minha página lá, vocês vão ver que algumas pessoas curtem as coisas que eu falo, e vocês vão ver lá o símbolo do cara. Ou seja, porque eles têm disponibilidade, eu não vou ofender eles, e discordo politicamente, acho que está errado, acho que é um governo que quer fechar regime, falo tudo que eu tenho que falar, né? Mas é isso, eu dialogo. Então a esquerda vai ter que ter essa paciência de dialogar, vai ter que ter uma coisa. A esquerda hoje tem uma característica muito ruim, que foi se afastar das bases, e isso tira você de qualquer disputa, né? Então você precisa estar na base, você precisa pensar em como dialogar com a periferia. Gente, Bolsonaro foi eleito na periferia. A gente olha aqui os números dele na Zona Leste. Ele não foi eleito pelos grandes centros. Óbvio que houve fake news, houve tudo isso, mas o cara votou. Quando o cara vota, alguma coisa estava incomodando. A gente fica, como que o cara é LGBT votou no Bolsonaro? Como que o cara é negro e votou no Bolsonaro? Como que uma mulher votou? Tem um porquê. E nós vamos ter que discutir isso. Nós vamos ter que desfazer essa visão e mostrar que, olha, essa é uma visão errada de mundo, é uma visão conservadora, uma visão que fecha diálogo, né? E nós vamos ter que ter paciência. Não tem como se não for com paciência. E fico surpreso, né, por ser do PSOL e tá conseguindo fazer esse diálogo, porque eu achei que esse negócio ia ser muito mais difícil. Quer dizer, não estou dizendo que tá fácil, tá difícil,
mas eu estou dizendo que em algum momento a gente conseguiu em algum nível, né? E esse diálogo a gente está conseguindo. Então, um pouquinho que a gente está conseguindo fazer, a gente está fazendo. O diálogo para a gente é fundamental. A formação acadêmica auxilia também muito, né? Você, pelo que a gente percebe, tem uma formação acadêmica boa, então consolidada, e isso facilita no diálogo, né? Querendo ou não. Você não é um cara, um aventureiro, né? Você é um cara que tem conhecimento, e isso ajuda em muito na desconstrução da visão que muitos, infelizmente, têm ainda de uma pessoa de esquerda, ou de um anarquista, ou de uma pessoa que é apolítico, vamos dizer assim, nesse sentido da palavra. Eu vou considerar a palavra... Pode, claro. Eu não sei se o fato de ser da academia, sim, sou, mas eu acho, não sei, tem, sei lá, mais de 20 anos de carteiros falando comigo, eu fui operário, tenho orgulho, trabalhei em 2 metalúrgicas, tem mais de 20 anos de operários que eu aprendi com operários, com carteiros, com cozinheiras, enfim, com as pessoas do dia a dia. E aí, por exemplo, a gente está num comitê popular, que você tem um cara que é espírita, você tem um cara que é da igreja evangélica, tem um cara que é católico, tem um cara que é ateu, tem um cara que é de uma outra religião. E quando você chega nesse ponto, e a gente está fazendo comida, né? Para fazer as marmitas para entrega. Quando você chega nesse ponto, esse negócio pode explodir. Então aí você tem que ter a sensibilidade de olhar para cada um, e cada um tem a sua visão de mundo. Isso não, assim, eu acho que eu não aprendi na academia, não. Eu acho que isso eu aprendi foi tendo sensibilidade com a população, com quem eu sou, na verdade, né? Eu sou filho de operário, filho de nordestino. Então, reconhecer quem eu sou. Então, acho que isso tem facilitado muito. Mas é uma hipótese, né? Sim, é uma arma. Mas a arma contra qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de, vamos dizer, de ação, é o conhecimento. O conhecimento é a verdadeira arma. E não é só o conhecimento acadêmico que é importante, né? Você tem um conhecimento de vida, de caminhar. Porém, às vezes, para enfrentar um outro lado, é necessário um conhecimento acadêmico, né? Querendo ou não, porque ele vai com tudo ali em cima de você, com dados, né? Às vezes ele vai com tudo com fake news, e aí você tem que, espera um pouquinho, isso é fake news, eu preciso transformar isso em fato, e pegar esse fato, a gente vai estudar os fatos e não as fakes. Então, é isso que é o grande desafio. Eu vou conceder para a professora Aline já fazer um questionamento final, e logo depois para a professora Grace, né? E depois a gente encaminha o nosso querido Fábio para as considerações finais. Aline, é contigo. Então, Fábio, a gente sabe que aqui em Suzano a questão da política ela é diferente, né, de outras cidades, porque é uma cidade pequena, né? A gente acaba conhecendo todo mundo, a gente acaba conhecendo os políticos pessoalmente, né? E isso, ao mesmo tempo, é bom e, ao mesmo tempo, é ruim, né? Então, eu acho que Suzano está muito carente de políticos que realmente façam pela população como um todo, né? Porque nem todo mundo viveu a vida inteira aqui. Tem gente que está mudando para cá agora, como você disse, né, com esse crescimento dos condomínios. Muitas famílias estão vindo da Zona Leste para cá e a gente precisa de políticas públicas para todas as pessoas, né? E eu queria também que você falasse um pouquinho sobre a questão da GCM em Suzano. Como que você vê essa questão da GCM? Eu sentia que, há um tempo atrás, parecia que a GCM não existia. Agora a GCM existe, mas ainda assim o atendimento à população é precário, parece que é despreparado. Como que você vê essa questão da GCM? O que você pensa sobre isso? O que deve ser mudado, né? O que o partido debate a respeito disso? Duas coisas. Primeiro que a cidade, de você olhar de 2000 para trás, você tem mais ou menos 180 mil habitantes. Hoje você tem quase 300. Já tem, como que a gente não teve censo, né? Mas já tem gente que diz em torno até de 310 mil. Tanto que agora tem segundo turno aqui. Para ter segundo turno tem que ter 200 mil eleitores. Então, é um número gigantesco já. Então a cidade mudou, né? É que a gente fala, ela cresceu de forma vertical, né? Os prédios, então... Enfim, então você muda o imaginário da população.
Não é mais aquele cara suzanense que nasceu aqui. Não, é alguém que que veio de outro lugar, tem uma outra história e está construindo a história de Suzano. Isso é a nossa história, né? Isso é bom, isso é bacana. Só que isso tem que ser planejado, né? Então, você não pode ter a mesma quantidade de escolas de 20 anos atrás. Tem que ter mais escolas. Você não pode ter a mesma quantidade de postos de saúde, né? Você ainda não pode não ter um hospital público, né? Nunca pôde, mas agora isso se intensifica. Então, algumas coisas têm que mudar com isso. E aí, vindo para a questão da GCM, a GCM aqui ela tem agido como se fosse um papel de polícia, tá errado. A GCM ela não tem que agir como polícia, a GCM ela tem que agir como uma instituição que auxilia a população, né? Ela tem que proteger patrimônio, por exemplo, garantir, aliás, não proteger o patrimônio, mas ela garantir a segurança ali no entorno da escola. Tem que ter um papel mais humanizado, né? Não esse papel repressivo, né? Não os caras se sentirem como se fossem policiais que agem do jeito que quer, sem lei. Não. Aqui em Suzano, você vai ter, por exemplo, GCM em volta da escola no período da noite, não tem ninguém à noite na escola, tem que estar com gente durante o dia, os professores vão chegar durante o dia, os alunos, então tem que ter uma outra visão, tem que ter uma outra visão de GCM, que ela não pode ser um substituto da polícia, isso está errado, né? Então a GCM ela tem que cumprir um papel mais humano, e isso eu acho que é uma batalha de toda a esquerda, na verdade, né? Não é uma coisa especificamente do PSOL, né? Então é uma coisa que eu acho que toda a esquerda coloca. E discutir, quando você discute a questão de segurança pública, não tem como discutir segurança pública sem não falar de racismo. Não tem como. A gente precisa discutir isso. Não precisa, e aqui no caso, discutir aqui, mas se você está no poder público, você tem que agir, você tem que ter política pública, né? Então, de fato, isso é ausente. Isso é muito ruim. A gente está num momento que da pandemia, por exemplo, esses casos de racismo saltaram, não que surgiram agora, né? Sempre aconteceu, né? É que agora, com todo esse advento aí da tecnologia, isso fica gritando, mas discutir segurança pública, a gente tem que discutir sim essas questões do racismo e discutir um olhar mais humanizado para a GCM. É isso. Professora Gleice, né, seu último questionamento ao Fábio, né, e logo depois a gente concede que ele faça as considerações finais. Então, Fábio, você tocou num assunto, né, sobre as questões de espaços públicos, e eu vou tocar num assunto sobre ambiental mesmo, né, sobre os parques e sobre a poluição dos afluentes do rio Tietê. Você teria alguns dados, algum planejamento, né? Até com o crescimento, né? Eu sou fruto desse crescimento, né? Do boom imobiliário que houve, né? Na cidade. Então, vem demandas, né? Outras demandas, né? E uma delas é a questão ambiental mesmo, da cidade. Pensando aqui É que Suzano está num ponto bastante delicado, né? Principalmente nessa questão ambiental. Por exemplo, grande parte de Suzano é região manancial. Quando se tem política pública, se você não considerar isso, por exemplo, em 2010, nós tivemos famílias que foram expulsas ali da região de Ipelândia por causa da represa que acabou não chegando. E aí era um negócio engraçado, né? Porque tem uma casa, né? Tem uma pequena indústria que não foi retirada. E todas as 800 famílias foram retiradas porque falaram que a represa ia subir, né? Que não subiu. Aqui você discute questão ambiental, o pessoal está querendo discutir a alça do Rodanel, onde que vai descer e tal. Só que aí você tem um monte de político que comprou terreno antes no local. E aí eles falam que vão descer a alça do Rodanel e o impacto disso é você retirar exatamente agricultores. Então, porque o progresso está chegando. Então, a questão ambiental aqui sempre foi um problema porque ela sempre atendeu interesses e não são os interesses da população.
Alguns casos aconteceu, por exemplo, desse caso mesmo que eu gostei de Ipelândia, eles trouxeram os moradores que eram das hortas para morar nos prédios. Não é... Isso é grave, né? Você muda a vida da pessoa. Pensando aqui, a gente teve sei lá, um mês atrás, tem um grupo que estava construindo uma horta comunitária aqui, que é na região do Badra, não sei se a Aline conhece ali, o pessoal do Agroterra, e é uma horta urbana, então eles têm uma política bem legal, e do nada, num sábado à noite, ou seja, isso não pode acontecer no site de segunda a sexta, das 6 da manhã até as 18 horas. Do nada, num sábado, a prefeitura manda um trator às 18 horas e derruba todo o projeto, é um terreno que fica do lado de um UBS. Derruba. Isso não pode acontecer nesse horário e nesse dia. Sábado isso não pode acontecer, e 18 horas é proibido. E derrubou. Ou seja, isso é exatamente a falta de política pública pensando na questão ambiental, porque não é prioridade, né? Então, olhar para a questão do meio ambiente numa cidade que nem Suzano, você tem que olhar, mas sem querer atender a interesse. Você tem que atender o interesse de quem vive ali, de quem domina o espaço, de quem conhece o espaço, de quem se relaciona de verdade com aquele espaço, né? Que são os agricultores, que hoje estão perdendo a sua vida, né? O exemplo que eu dei aqui agora há pouco, ali da Vila Morim, você pega ali o pessoal daqui, a antiga Gato Cinzento, que é o nome da rua, era tudo chácara, você olhava ali, hoje são muitos prédios. Por que aconteceu? Por que aconteceu? Por que permitiu que isso acontecesse? Era necessário? Beleza, enfim, qual que é o impacto disso na cidade? E o que aconteceu com aquelas pessoas que foram retiradas? Foi só para atender a especulação imobiliária? Então, eu acho muito complicado quando o poder público aqui discute meio ambiente, porque toda vez que discute isso aqui, eu sempre fico, quem que eles vão retirar? É um negócio meio que automático. Quem que eles vão tirar da sua terra? Quem que eles vão tomar? Quem que eles vão atender? Para onde que ele vai mandar essas pessoas? É um negócio aqui muito sério, né? É o que deve acontecer com a alça do Rodoanel, porque dependendo de onde que ela descer, ela vai afetar a população que vive da terra, né? Que é o que a gente chama de horta familiar. Uhum. E aí vamos encaminhar para as considerações finais. Foi um grande prazer ter estado com vocês aqui, né? Com certeza com as minhas colegas, a Grace Kelly e a Aline abrilhantou mais ainda, né? Mas vamos conceder para o Fábio as considerações finais. Então, porque nessas considerações finais, o questionamento que eu fiz para um outro por que as pessoas devem te acompanhar, Fábio? Já que não estamos em período eleitoral, em questão de campanha direta, mas eu pergunto para você, por que as pessoas devem te acompanhar? E aí você já faz as suas considerações finais. Bom, nós estamos construindo uma ideia aqui em Suzano. Então, primeira coisa, eu sou militante há mais de 20 anos, não surgi do nada. E é uma das coisas que nós estamos discutindo aqui, que nós não construímos um indivíduo, nós construímos um grupo. Desse grupo, alguém saiu para representar. E, por acaso, eu sou parte do que está representando as ideias desse grupo. Então, eu tenho um trabalho de 12 anos como professor de cursinho comunitário. E dentro desse cursinho, a gente tem inclusive um jovem que comentou, o David CJ, nós temos alunos que entraram em todas as universidades públicas do estado de São Paulo e muitas fora do estado de São Paulo. A gente tem alunos que saíram do país, tem aluno fazendo doutorado na USP, Unicamp, a gente tem alunos que estão fazendo mestrado, a gente tem aluno que fez medicina, e um cursinho comunitário. Então, assim, eu costumo brincar, eu não estou falando algo que eu posso fazer, eu estou falando algo que eu fiz. Então, isso muda completamente. Óbvio que você fazer algo comunitário, você abre mão de muitas coisas. Então, para isso chegar no que chegou hoje, e aí é um problema, né? Você abre mão de coisas pessoais
para atender um problema que deveria ser resolvido pelo poder público. Eu não sou o único, existem muitas outras pessoas que estão nisso, né? Então, acho que tem uma história que a gente está contando agora, eu acho, com mais visibilidade, por causa da pré-candidatura, mas é uma história que existe e é consolidada, é uma história que não vai ser trabalhosa para contá-la, né? Então, tem aí a rede social, a minha página, professor Fábio Torres, tanto no Instagram, agora no Twitter também a gente vai começar a mexer, enfim, tem as páginas que podem apresentar um pouquinho, e a gente quer dialogar, né? Então, quem está assistindo aí, pô, não concordo com nada do que você falou, você é um esquerdopata, você... Beleza, fica calmo, fica tranquilo, a gente vai conversar, marca aí, a gente conversa virtualmente nesse momento, e vamos apresentar, né? O que nós queremos para a cidade. Porque muita gente que critica a esquerda de verdade que é o melhor para a cidade. Então, vamos colocar, vamos ver o que tem de comum, né? O que a gente tem em acordo, ideias que respeitam a pluralidade, ideias que não sejam racistas, ideias que não sejam LGBT-fóbicas, ideias que não sejam machistas, ideias que não sejam excludentes, né? Nós queremos dialogar com essa população. Então, e agradeço, né? Agradeço aí o espaço que foi aberto, né? Agradeço desde lá do Diogo, que entrou em contato comigo, a Grace, né, que intermediou, muito obrigado, Grace. Fico feliz mesmo em encontrá-la aqui nessa live. Aline, prazer conhecê-la. Então, espero de verdade, o que eu falei é de verdade, de participar da ideia do carnaval aqui, a gente tem muito a aprender. Armindo também, estamos aí disponível para conversar, né? Sempre aprender também. Então, fico feliz pelo convite, foi para mim muito produtivo. A gente pôde falar um pouquinho e também ouvir, também aprender. E estou feliz pela participação com essa live. Quem assistiu aí, aguentou a gente 1h40 praticamente. Então, valeu. Valeu, nós. Muito obrigado. Gratidão aí, Fábio. Agora, as considerações finais da Grace e aí da Aline, e a gente encerra esse nosso momento de live. Grace, pode começar? Eu gostaria de agradecer, eu aprendi, ouvi, né, coloquei, disparei minhas ideias logo no começo, foi um prazer conhecê-los, foi um prazer revê-lo, Fábio, foi um prazer conhecer a Aline, e espero estar presente em outras discussões, né, em outros debates e outras aprendizagens mais. Até a próxima. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, trazer um pouquinho, né, dessas angústias que a gente tem aqui em Suzano, trazer esse debate que é super importante, né, ver que a política ela está trazendo essa visão mais humanizada, né, é muito importante. Então, eu queria agradecer essa oportunidade, estou muito feliz de participar aqui hoje com vocês. Segue a minha gratidão a todos que acompanharam essa live. Muito obrigado pela atenção e carinho. Na próxima semana nós teremos uma live no mesmo horário com a Andréa Fernandes e Rosana Santos. Então, compartilhe, curta essa ideia, venha conhecer o que é esse coletivo Giz e Luta, por que estamos aqui, quais são os nossos objetivos, e com certeza você vai aprender e vai nos ensinar muita coisa. Sejam todos bem-vindos, desejo a todos um ótimo final de semana e abraços para vocês. Tchau, tchau. Até mais.